Os Estados Unidos e a China correm por um F-35 abatido. Uma organização de tênis australiana proíbe camisetas onde está Pan Shui e a China usa a mudança climática como arma. Isso e muito mais nas manchetes da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo à China sem censura, eu sou Chris Chappell. Os Estados Unidos estão lutando contra as reivindicações marítimas da China no Mar da China Meridional. O Partido Comunista Chinês reivindica todo o Mar da China Meridional como seu território. A cada ano, trilhões de dólares de navegação passam por essas águas. Os Estados Unidos frequentemente enviam alguns de seus navios de guerra mais poderosos pelo Mar da China Meridional, o que chama de liberdade de operações de navegação, que é destinado a nenhum país em particular. A última aconteceu essa semana. Pode não ter exatamente o efeito pretendido. Esta noite, uma das peças de tecnologia militar mais sofisticadas do planeta está agora no fundo do Mar da China Meridional e em disputa. Sim, um caça furtivo F-35C caiu ao tentar pousar no porta-aviões durante operações de voo de rotina. 7 pessoas ficaram feridas. O piloto foi resgatado e ninguém morreu, então isso é bom. O problema é que aquele caça está agora no fundo do Mar da China Meridional. E agora a Marinha dos Estados Unidos está com pressa para recuperá-lo antes que a China possa. A corrida começou agora para obter o tipo apropriado de equipamento de recuperação. Os chineses e a Marinha Americana têm e ambos os países vão querer se apossar dos destroços. Mas qual seria realmente o problema se a Marinha Chinesa se apossasse dos destroços? O caça furtivo de quinta geração de quase 100 milhões de dólares, um dos ativos mais sofisticados no arsenal dos Estados Unidos, é quase invisível ao radar e assim a construção, os revestimentos que estão naquele avião são de grande interesse para os chineses. Ok, então seria muito ruim. Por outro lado, os hackers chineses já roubaram os projetos do F-35. Então, eu realmente não acho que haja um lado bom nessa história. Mas enquanto os Estados Unidos estavam tendo alguns problemas com suas aeronaves, a China mostrou que seus jatos eram muito bons, enviando um monte deles para Taiwan. Taiwan registrou a maior incursão de jatos da Força Aérea Chinesa em meses, enquanto Pequim intensifica sua atividade militar em torno da zona de defesa aérea da ilha. O Ministério da Defesa de Taiwan disse no domingo que seus combatentes alertaram mais de 3 dúzias de aeronaves chinesas em uma área próxima às Ilhas Pratas, controladas por Taiwan. Enquanto isso, o vice-presidente de Taiwan viajou para Los Angeles, onde teve uma conferência digital com 17 legisladores americanos. Ele aproveitou para parar em Los Angeles em sua viagem à América Central. Lá estava a caminho para consolidar os laços com Honduras, que anteriormente flertava com a mudança do seu reconhecimento diplomático para Pequim. A grande questão é se a China tentará encenar uma invasão de Taiwan já nesse ano. Embora as próximas Olimpíadas em Pequim tornem isso menos provável, ainda é uma possibilidade, uma que discutimos nesse episódio recente. Vou colocar o link abaixo. E a seguir, a China adverte os Estados Unidos sobre as Olimpíadas, após essa pausa para o comercial teórico. Bem-vindo de volta. A menos que sejamos desmonetizados novamente. O Partido Comunista Chinês está alertando os Estados Unidos para que parem de interferir nas Olimpíadas. Isso foi em uma ligação entre o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Wang disse a Blinken que a prioridade mais urgente é que os Estados Unidos parem de interferir nas Olimpíadas de Pequim. Wang não disse como os Estados Unidos deveriam fazer isso, e realmente a única coisa que o governo americano fez foi lançar um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos. Então Wang está dizendo que os Estados Unidos estão interferindo com as Olimpíadas por não virem às Olimpíadas? Claro, faz sentido. Enquanto isso, atletas olímpicos e outros participantes estão se encaminhando para a bolha olímpica do Covid de Pequim, onde serão isolados do resto do país e testados repetidamente para o Covid. Agora, enquanto isso é para evitar que um surto aconteça, as autoridades chinesas devem ter ficado ansiosas por um pequeno benefício colateral da bolha. Jornalistas ocidentais enxeridos não seriam capazes de viajar entrevistando ativistas de direitos humanos inconvenientes, ou uigures, ou qualquer outra pessoa que o regime chinês queira fechar a boca.
Então, em vez disso, os jornalistas ocidentais têm muito tempo livre para escrever histórias sobre como a bolha do Covid da China é assustadora e autoritária. Para os milhares de atletas, jornalistas e outros que vêm a Pequim para as Olimpíadas de Inverno, as medidas estritas da pandemia da China estão criando um cenário surreal e algumas vezes experiências de ansiedade. Não é exatamente a grande publicidade que o Partido Comunista esperava. Mas falando do vasto mundo dos esportes, o tênis australiano, que cedia o Aberto da Austrália, proibiu camisetas com os dizeres "Onde está Peng Shuai?". Peng Shuai é obviamente a estrela do tênis chinês que acusou um alto oficial do Partido Comunista de agressão sexual. Ela desapareceu e depois reapareceu, obviamente, sob controle do Estado. A Tênis Austrália disse que baniu a camiseta porque queria criar um ambiente seguro e inclusivo. Após uma reação incrível, a Tênis Austrália reverteu a proibição, desde que aqueles que a usarem forem bem comportados. Mas falando em camisetas, por que você não se posiciona comprando uma das nossas que não é fabricada na China? Comemorando os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, neve falsa, genocídio de verdade. Compre a sua no chinauncensored.tv/merchandise. Use ela num evento esportivo e depois me conte como foi. E por falar em roupas, os legisladores dos Estados Unidos estão exigindo que o Comitê Olímpico Internacional prove que os uniformes olímpicos de Pequim não são feitos com trabalho forçado. O COI respondeu dizendo que não há guerra em Ba-Seng-Se, mas o alcance insidioso do Partido Comunista Chinês na Austrália não para na Tênis Austrália. Essa semana, uma empresa chinesa assumiu o controle da conta do WeChat do primeiro-ministro australiano Scott Morrison. Seu nome agora é Nova Vida Australiana Chinesa, e a descrição é proporcionando informações sobre vida na Austrália para a comunidade chinesa. E como é ano de eleição, a medida está sendo chamada de interferência estrangeira, porque isso essencialmente cortou o primeiro-ministro Morrison de uma plataforma usada por muitos australianos chineses. As autoridades chinesas negaram qualquer envolvimento na apreensão da conta de Morrison, e a empresa chinesa que agora controla a conta afirma que comprou de forma justa porque precisava de uma conta que já tivesse seguidores e que eles não sabiam que pertencia ao primeiro-ministro. Mas, de certa forma, Morrison nunca teve o controle sobre a conta, por causa das regras do WeChat de que as contas públicas devem ser registradas por um cidadão chinês. Morrison registrou sua conta através de um intermediário chinês, o que apenas mostra como é confuso para os funcionários do governo australiano usarem o WeChat em primeiro lugar. Sim, você deseja manter contato com seus eleitores, mas isso é essencialmente spyware do Partido Comunista Chinês. Com a perda da conta do Sr. Morrison, algumas autoridades australianas prometeram abandonar o WeChat. Sim, é uma boa ideia. Só espero que Morrison e sua equipe não estejam usando o WeChat em seus próprios telefones. E depois do intervalo, a China está usando a mudança climática para combater os Estados Unidos. Bem-vindo de volta. Diplomatas da Embaixada dos Estados Unidos em Pequim não estão felizes. Alguns deles pediram permissão para deixar a China temporariamente devido às restrições do Covid. Eu me pergunto se isso tem alguma coisa a ver com a China trazendo de volta os cotonetes anais do Covid. Sim, lembra de um ano atrás, quando o Partido Comunista Chinês começou a usar cotonetes anais para detectar o coronavírus? Eles aparentemente pararam principalmente depois de uma enorme reação. Mas agora sabemos, graças a registros do governo dos Estados Unidos, que as autoridades chinesas fizeram cotonetes anais em funcionários diplomáticos dos Estados Unidos. Eu também sairia da China. Mas como o enviado climático John Kerry sempre diz, precisamos trabalhar com a China para combater a mudança climática. O Xi Jinping só pensa em proteger o meio ambiente. Você sabe, desde que não interfira na vida normal. Xi Jinping disse aos líderes do partido: reduzir as emissões não é reduzir a produtividade. E também não significa não emitir nada também. Devemos manter o planejamento geral e garantir a segurança energética, a cadeia de suprimentos industrial, segurança e segurança alimentar ao mesmo tempo em que reduzimos as emissões de carbono. Em outras palavras, deixe os Estados Unidos se tornarem menos competitivos ao promover uma agenda climática, enquanto a China continua incendiando novas usinas de carvão. Na semana passada, eu relatei que a taxa de natalidade da China despencou para o nível mais baixo em décadas. A China está à beira de uma crise demográfica, mas depois de anos de política do filho único e um futuro econômico sombrio com poucas perspectivas,
Muitos chineses não estão aumentando a produção das velhas fábricas de bebês. Então, para incentivar a criação de bebês, Pequim está oferecendo tudo, desde bônus para bebês até descontos de hipoteca e licenças remuneradas que aumentam conforme o número de filhos. E como eu disse, se as cenouras não funcionarem, o PCC vai pegar as varas e começar a forçar pessoas a terem filhos. E se isso soa absurdo para você, lembre-se, este é o regime que mata pessoas e vende seus órgãos. E agora um trabalho de pesquisa foi retirado porque usava amostras de DNA não consensuais de tibetanos e uigures. Esse é realmente um grande problema na comunidade médica. Esse estudo de 2019 do British Medical Journal constatou que 99% das publicações envolvendo transplante de órgão na China não comprovaram que os doadores de órgãos deram consentimento. O que eu sei que é loucura pensar que essa é uma pergunta que precisa ser feita, mas isso é o que você ganha quando lida com o Partido Comunista Chinês. Sabe com o que mais você lida? A China dando ao Clube da Luta um novo final, onde as autoridades ganham. O final original do filme Clube da Luta mostra um monte de prédios explodindo. Basicamente, o plano bem-sucedido do protagonista de explodir as empresas de cartão de crédito que estão mantendo as pessoas para baixo. Mas há um novo final na versão chinesa, lançado na plataforma de streaming Tencent Video. E é muito melhor. A cena do prédio explodindo é substituída por uma tela preta e um coda. A polícia rapidamente descobriu todo o plano e prendeu todos os criminosos com sucesso, impedindo que a bomba explodisse. E você sabe como, na verdade, o personagem do Brad Pitt era, na verdade, uma invenção do personagem do Edward Norton. Bem, na versão chinesa, ele não é imaginário, mas sim foi enviado para um asilo de lunáticos por tratamento psicológico e depois recebeu alta. Eu acho que quem inventou o novo final deveria ser enviado para um asilo de lunáticos. E agora é hora de responder a pergunta de um fã do China Sem Censura que apoia o nosso show no site de crowdfunding Patreon ou na plataforma exclusiva de mídia social Locals. Motskolden pergunta no Patreon: os países anfitriões geralmente não perdem dinheiro com os jogos em um bom ano? Aposto que eles vão se arrepender mais do que o normal. Bem, você está certo. Os países anfitriões geralmente perdem dinheiro nas Olimpíadas. Alguns dizem que as Olimpíadas de Tóquio perderam 30 bilhões de dólares. É por isso que é cada vez mais difícil encontrar países dispostos a sediar as Olimpíadas. Para esse ano, os Jogos Olímpicos de Inverno foi basicamente a China versus o Cazaquistão, ambos regimes brutalmente autoritários. A China não se importa em perder o dinheiro. Uma grande parte da sua economia é baseada na mudança de lugar da dívida. Eu vou explicar mais sobre isso no episódio de amanhã, então fique ligado. Mas a China viu os Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 como uma grande vitória de propaganda e esperava que as Olimpíadas desse ano também seriam. Mas com todos vestindo essa camisa incrível do China Sem Censura, dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022, tornou-se mais um pesadelo de propaganda para o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês sabe que o gabarito acabou. Eles não podem enganar o mundo para que acreditem que tudo são pandas fofos. É por isso que você vê o partido seguindo uma linha cada vez mais difícil, e um confronto parece cada vez mais inevitável. Pelo menos você estará vestindo uma camiseta legal. Obrigado pela sua pergunta e o seu apoio. E obrigado por assistir. Você também pode tirar suas dúvidas no programa entrando para o exército de 50 centavos do China Sem Censura no patreon.com/China Uncensored. Mais uma vez eu sou Chris Chappell. Até a próxima.